Olá, bom dia para você nesta segunda-feira, dia 7 de março. Mais uma semana começando, seja muito bem-vindo. Agora são 8 horas e 31 minutos no horário de Brasília. Nessa edição vamos falar sobre a crise no leste europeu. Rússia permite a abertura de novos corredores humanitários. E a expectativa para hoje é de uma nova rodada de negociações pelo cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia. E vamos falar também sobre o imposto de renda. Começa a valer nesta segunda-feira o prazo para a declaração. O 12º dia de guerra entre a Rússia e a Ucrânia começa com a promessa de cessar-fogo por parte dos russos. A interrupção dos ataques estava prevista para começar às 10 horas da manhã em Moscou, 4 horas da madrugada de Brasília. A proposta do governo russo é abrir 6 corredores humanitários para que os refugiados ucranianos possam deixar o país. Mas a Ucrânia teme que a medida seja uma estratégia de combate para o exército inimigo concentrar forças e realizar uma nova onda de ataques a Kiev. No último fim de semana, o acordo para o cessar-fogo falhou. A Rússia realizou ataques no sábado e também no domingo. Segundo o balanço da ONU, o número de pessoas que fugiram da Ucrânia superou neste domingo a barreira de 1,5 milhão, o que constitui a maior crise de refugiados e mais acelerada desde a Segunda Guerra Mundial, e mais de 360 civis foram mortos até agora. Os dois países em conflito devem voltar a discutir hoje em uma terceira rodada de negociações pelo cessar-fogo. E a Ucrânia se prepara para uma semana difícil. A expectativa é de que a batalha pelo controle da capital do país se intensifique nos próximos dias. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que haverá bombardeios russos contra seu país no que ele chamou de assassinato deliberado. A Rússia anunciou oficialmente que amanhã haverá bombardeios em nosso território, nossas fábricas, nosso complexo de defesa. A maioria foi construída décadas atrás, até mesmo pelo governo soviético, construída em cidades e agora estão no meio de um ambiente urbano comum. Milhares de pessoas trabalham lá, centenas de milhares vivem nas proximidades. Isso é assassinato, assassinato deliberado. O presidente também informou que os russos destruíram o aeroporto de Vinnytsia, no centro do país. Nestas imagens é possível ver os bombeiros tentando apagar um incêndio em um depósito de combustível na mesma cidade. Mais cedo, Zelensky denunciou que as tropas russas estavam se preparando para bombardear Odessa, o principal porto da Ucrânia, onde vivem cerca de 1 milhão de pessoas. Em pouco mais de 10 dias de guerra, cerca de 150 brasileiros conseguiram deixar a Ucrânia. O Itamaraty acredita que ainda estejam no país e nas fronteiras com a Polônia, Romênia, Moldova e Eslováquia cerca de 400 brasileiros, entre atletas, empresários e funcionários de multinacionais. Hoje, o Brasil inicia uma operação para resgatar brasileiros que queiram deixar a Ucrânia. Um avião da FAB, da Força Aérea Brasileira, com quase 12 toneladas de cargas com ajuda humanitária, sairá de Brasília às 15 horas e, no retorno, irá transportar brasileiros de volta ao país. A Aeronáutica informou que preparou um plano de voo em direção à Polônia, que é a principal rota de fuga dos que estão na região de conflito, e a aeronave, que tem capacidade de trazer até 80 pessoas, tem previsão para retornar ao país na quinta-feira. O presidente russo Vladimir Putin disse neste final de semana que vai alcançar os seus objetivos na Ucrânia por negociação ou por guerra. A declaração foi feita pelo presidente russo Vladimir Putin ao colega francês Emmanuel Macron. Segundo fonte da presidência francesa, os dois líderes tiveram uma conversa telefônica de 1 hora e 45 minutos. Macron disse que Putin está muito determinado a alcançar seus objetivos, entre eles o que o presidente russo chama de desnazificação e neutralização da Ucrânia. Macron pediu a Putin que seu exército não coloque civis em perigo, de acordo com a lei internacional, algo que, segundo o líder russo, não está acontecendo. O presidente francês respondeu dizendo que é o exército russo que está atacando e que ele não tem motivos para acreditar que o exército ucraniano está colocando civis em perigo. Macron expressou preocupação com os ataques às instalações nucleares ucranianas, depois que as forças russas cercaram Zaporizhia, a maior usina da Europa, no dia 4 de março.
Putin enfatizou que não era sua intenção atacar usinas nucleares ucranianas e disse que está disposto a cumprir as regras da Agência Internacional de Energia Atômica. Os Estados Unidos debatem com aliados europeus e o Japão proibir as importações de petróleo russo. O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, disse que mesmo com a medida, consegue manter o fornecimento global estável de petróleo. A mudança pode vir em meio a uma disparada dos preços do petróleo, depois que os Estados Unidos e seus aliados impuseram sanções à Rússia após a invasão da Ucrânia. E após o presidente russo Vladimir Putin sancionar a lei que prevê penas de prisão de até 15 anos para quem publicar notícias falsas sobre os militares russos, o TikTok anunciou que está suspendendo a publicação de todo o conteúdo de vídeo da Rússia para manter os seus funcionários em segurança. O TikTok tem mais de 1 bilhão de usuários no mundo. E segundo um estudo da Insider Intelligence, no fim de 2021, a plataforma tinha mais de 24 milhões de contas só na Rússia. A gigante de mídia social anunciou que a suspensão das publicações de todo o conteúdo de vídeo da Rússia tem o objetivo de cumprir com as novas leis sobre notícias falsas no país. Ainda assim, o comunicado esclarece que o serviço de mensagens não será afetado. A BBC informou que seu canal internacional de notícias parou de ser transmitido na Rússia. A agência de notícias espanhola EFE e o grupo de radiodifusão RTVE também anunciaram a suspensão temporária de suas atividades em território russo. E o Ministério da Agricultura e Pecuária trabalha em um plano nacional de fertilizantes em parceria com outros ministérios para reduzir a dependência que o Brasil tem da importação desses insumos. Desde o início da guerra, essa discussão ganhou ainda mais destaque, afinal a Rússia é a maior exportadora mundial de fertilizantes e a maior fornecedora do Brasil. Além de buscar outros países exportadores, também se procura investir na produção nacional. E olha só, o prazo para a entrega das declarações de imposto de renda começa a valer a partir de hoje. E atenção, porque esse ano ele vai ser menor. O repórter Kleber Werneck traz pra gente mais informações. E é bom não deixar para a última hora, já que em 2022 o prazo será menor, terá um dia a menos. Nos anos anteriores, a data limite era 30 de abril e esse ano será no dia 29. A previsão é de que mais de 34 milhões de declarações sejam enviadas para a Receita Federal. E desse total, cerca de 60% terão direito à restituição. Uma das novidades é que esse dinheiro poderá ser restituído via Pix. Nossa reportagem conversou com um especialista, que agora vai dar algumas dicas para você que vai fazer a declaração. Acompanhe. Deixem a documentação toda organizada, porque isso vai ser o substrato necessário, imprescindível, para que a pessoa possa fazer uma declaração com todas as informações corretas e precisas. E um detalhe importante, para aquelas pessoas que vão ter direito à restituição, esse ano a Receita Federal implementou a ferramenta do Pix. Lembrando que o Pix precisa ser a chave por CPF, não pode ser e-mail, celular ou chave aleatória. E certamente não deixar para a última hora para levantar os documentos e realizar a declaração. Dia 7 inicia o prazo para a entrega da declaração. Então tenha em mãos todos os documentos, faça o download, contrato profissional para fazer, mas não deixem lá para o dia 29 de abril para fazer a entrega da declaração. Porque qualquer problema no sistema, qualquer problema de digitação, isso pode fazer com que você acarrete em atraso na sua entrega. E aí estará sujeito ao pagamento de multa. De São Paulo, Kleber Werneck. E outra notícia importante desta segunda-feira é com relação ao pedido de resgate do dinheiro esquecido em bancos. No final de janeiro, o Banco Central anunciou que cerca de 8 bilhões de reais foram deixados em contas. Quem tem detalhes dessa vez é a repórter Maria Clara Leite. De segunda, dia 7 até o dia 11 de março, somente aquelas pessoas que nasceram antes de 1968 e as empresas criadas antes dessa data é que vão poder fazer a consulta do valor a receber e então solicitar o resgate. O restante vai ter que esperar mais um pouquinho. Olha só o calendário.
Quem nasceu de 68 a 1983 poderá consultar e resgatar entre os dias 14 e 18 de março. E os nascidos depois de 83 têm entre os dias 21 e 25 de março para solicitar a transferência. Agora, aqueles que ainda não consultaram, têm que correr lá no site para não perder o prazo do resgate. Então, para saber se você tem algum dinheiro esquecido, acesse valoresaReceber.bcb.gov.br. E aí é só colocar lá o seu CPF e a data de nascimento para descobrir. E outra informação importante é que para receber esse valor é preciso ter uma conta gov.br nível prata ou ouro. E aí então é só entrar lá no mesmo site da consulta, seguir todas as instruções e fazer a solicitação do resgate. Segundo o Banco Central, cerca de 120 milhões de pessoas físicas e jurídicas já efetuaram a consulta e entre elas, cerca de 26 milhões têm alguma quantia a receber. Recado dado. E você vai ver depois do intervalo, Petrobras anuncia a troca do presidente do Conselho de Administração. E ainda, manifestantes protestam contra a invasão da Ucrânia em todo o mundo. Nós voltamos já. Estamos de volta ao vivo, agora são 8 horas e 45 minutos no horário de Brasília. A Petrobras anunciou neste domingo a troca do presidente do Conselho de Administração. O engenheiro Rodolfo Landim é o nome indicado pelo Ministério de Minas e Energia para substituir o almirante Eduardo Bacelar Leal Ferreira, que deixa o cargo por motivos particulares. A troca acontece em meio à pressão política sobre a Petrobras por causa do aumento nos preços dos combustíveis, um problema que vem desde o ano passado e se agravou agora com a guerra na Ucrânia. A efetivação de Landim está prevista para abril. E mudando de assunto, o Instituto Butantan divulgou os primeiros resultados de uma vacina única contra a influenza e também contra a Covid-19. O Instituto Butantan informou que os primeiros resultados de uma vacina única contra a Covid-19 e contra a gripe foram muito promissores. A vacina formou anticorpos reagentes às 3 cepas do vírus influenza, H1N1, H3N2 e B, e ao novo coronavírus. Segundo o Butantan, os testes em humanos podem começar em até 1 ano. O imunizante conta com 2 formulações, a da Butanvac, vacina em desenvolvimento pelo Butantan contra a Covid-19, e a da vacina da influenza, que já é produzida pelo laboratório para abastecer o Programa Nacional de Imunizações. Os pesquisadores afirmaram que a melhora na resposta não foi positiva só em quantidade, mas em qualidade de anticorpos. O estudo indica que essa junção pode aumentar o tempo de produção desses anticorpos e que a resposta imune pode durar muito mais, ser mais efetiva, sem alterar a segurança. E olha só, o primeiro autoteste aprovado aqui no país, o novel coronavírus, está sendo falsificado e comercializado irregularmente. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou a apreensão e proibição da fabricação, da importação, comércio e uso desses autotestes falsificados. Em nota, a Anvisa informa quais são as características que o consumidor deve ficar atento na hora da compra para identificar o produto original. Entre elas, a presença de um guia ilustrado explicando como realizar o teste no verso da embalagem. Atenção, o produto original não tem. Outra orientação importante e de fácil percepção é com relação ao tamanho do swab, do cotonete, que na versão original tem 9 centímetros e na falsificada é maior. A agência alerta ainda que o produto falsificado não traz nenhuma garantia de funcionamento ou de segurança para o consumidor, ou seja, o resultado pode não ser verdadeiro. E as médias de mortes e de casos de Covid estão em queda há mais de 2 semanas. A estatística dos registros da doença vem caindo diariamente desde o dia 9 de fevereiro.
O Brasil confirmou 216 novas mortes por Covid-19. São 652.543 vítimas da doença no país desde o início da pandemia. Também foram registrados 15.691 novos casos de Covid-19 no mesmo período. Ao todo, já são 29.049.000 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes chega a 430 mil vítimas diárias. Essa é a menor média desde o dia 27 de janeiro. O indicador recua diariamente, há 14 dias. O número de infectados também está em queda, há 25 dias. A média de casos na última semana foi de 40.130 registros por dia. Esse é o patamar mais baixo desde o dia 10 de janeiro. No cenário da evolução da doença por regiões, hoje nenhum estado indicou alta. Em estabilidade, agora estão 2 estados, Alagoas e Rondônia. 25 estados hoje registraram queda. 2 unidades da federação não divulgaram dados: Distrito Federal e Tocantins. E o governo do estado de São Paulo deve decidir nesta quarta-feira, dia 9, sobre a flexibilização do uso de máscaras. A medida que prevê a liberação da proteção facial nas ruas e em ambientes ao ar livre, como na área externa de restaurantes, deve acompanhar o avanço da vacinação no estado e melhorias nos indicadores da pandemia. Existe ainda a expectativa de uma regra específica para o uso de máscaras nas escolas. E por falar em vacinação, o Brasil já aplicou mais de 395.658.000 doses de vacinas contra a Covid. Vamos ao nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 173.184.000 pessoas tomaram a primeira dose. Isso representa 81,19% da população, enquanto 155.744.000 brasileiros tomaram a segunda dose, o que equivale a 73% da população. E a dose de reforço já foi aplicada em 66.734.000 pessoas, cerca de 31,28% dos brasileiros. E mais de 9.600.000 crianças tomaram a primeira dose, o que representa 47% dessa população. E o governo sancionou a medida que obriga os planos de saúde a darem cobertura a alguns tratamentos, incluindo os remédios orais contra o câncer. A Agência Nacional de Saúde Suplementar terá agora 180 dias para realizar todas as análises para incorporação de novas tecnologias e tratamentos nos planos de saúde. Se houver necessidade, esse prazo poderá ser prorrogado por mais 3 meses. Até então, a ANS não tinha prazo para concluir esse tipo de procedimento. Segundo o Ministério da Saúde, a medida auxilia mais de 50 milhões de brasileiros que usam planos de saúde no país. O texto foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro e publicado no Diário Oficial da União nesta quinta-feira. Segundo a nova lei, será obrigatório o fornecimento de medicamentos contra o câncer de uso oral e domiciliar, desde que sejam registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e haja prescrição médica. O texto prevê ainda a criação de uma comissão de atualização do rol de procedimentos. A comissão deverá assessorar a ANS na tomada de decisões sobre novas tecnologias, medicamentos, transplantes e outros procedimentos de alta complexidade. E nos destaques do esporte, onda de violência durante partida de futebol aconteceu desta vez no México. O caso levou à paralisação do jogo da 9ª rodada do torneio Clausura 2020 e mais de 20 pessoas ficaram feridas. Aos 63 minutos da partida disputada entre Querétaro e Atlas, começou nas arquibancadas um confronto entre os torcedores dos dois clubes. Sem conseguir resolver a situação, os poucos seguranças do estádio liberaram o acesso ao gramado para que as pessoas pudessem se proteger. O jogo foi interrompido, os jogadores foram para o vestiário e o campo se encheu de gente. Muitas pessoas, inclusive famílias com crianças, buscavam segurança, enquanto outras levavam a violência para o gramado com mais golpes. O presidente da Liga MX informou que os jogos agendados para este domingo foram suspensos e que os responsáveis pela falta de segurança no estádio serão punidos de forma exemplar.
O Atlas exigiu uma investigação das autoridades e da Liga, determinando as responsabilidades dos envolvidos e que seja aplicada toda a força da lei. O Clube Querétaro também condenou a violência em um comunicado e disse estar em contato com as autoridades para que atuem com vigor contra qualquer responsável. E voltando a falar sobre a situação no leste europeu e seus desdobramentos pelo mundo, milhares de pessoas se manifestaram neste final de semana em cidades como Paris, Londres e Nova York para exigir o fim da guerra na Ucrânia. Já na República Centro-Africana, a manifestação foi a favor de Moscou. Na França, foram organizados protestos em dezenas de cidades. O mundo deve saber que há uma guerra real na Ucrânia e os soldados russos estão agora em nossas cidades e nosso povo está morrendo. O presidente ucraniano é uma espécie de herói. Acho que o povo ucraniano está nos dando um exemplo extraordinário. Em Londres, centenas de pessoas se reuniram na Trafalgar Square com bandeiras e faixas. Gostaria de ver mais apoio dado às pessoas de lá e acho que podemos dar mais. Acho que devemos ser mais acolhedores com os refugiados aqui neste país. Podemos oferecer mais a eles. Mobilizações semelhantes ocorreram em outras cidades como Lisboa, Roma, Zurique e Haia. Estamos aqui porque somos contra a guerra, somos contra Putin. É por isso que estamos aqui. Houve também uma manifestação a favor da Rússia na capital da República Centro-Africana. A Rússia veio ao nosso país no momento da crise. Nosso país sofreu, foi maltratado pelos rebeldes. E é por isso que viemos aqui apoiar a Rússia, que veio dar paz ao nosso país. Eles nos apoiaram, por isso estamos orgulhosos e junto com a Rússia. Temos amizade com eles. Desde o começo da ofensiva russa na Ucrânia, em 24 de fevereiro, as reações em todo o mundo vêm se multiplicando. Entre bombardeios, mortes e outras tristes notícias vindas da Ucrânia, também chegam relatos de superação e histórias de heróis improváveis. Um deles foi um garoto de 11 anos que surpreendeu o mundo nesse último fim de semana. Esse menino que aparece agora na foto cruzou sozinho a fronteira entre a Ucrânia e a Eslováquia. O relato foi feito em uma rede social pelo Ministério do Interior eslovaco. Ele contou que partiu da cidade de Zaporizhia, no leste do país, e os pais precisaram permanecer na Ucrânia. O pequeno refugiado carregava apenas uma mochila, um saco plástico e tinha um número de telefone escrito na mão. O garoto foi apelidado pelos agentes de fronteira como Herói da Noite. A coragem dele serve como exemplo para muitos adultos, principalmente aqueles que insistem em fazer guerra, mas não vão para os campos de batalha. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas tem mais informações com a Patrícia Velenic. E à 1 da tarde, eu e ela esperamos por você. Até lá!